Na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, nós iremos ler dos versículos 12. Filipenses, eu falei Filemon, peço desculpa. Eu dormi essa noite, também dormi. Filipenses, capítulo 1. Os irmãos estão atentos, vai ser muito bom. Os versículos 12, nós vamos ler até o versículo 18. É também uma epístola da prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Com base neste texto, nós vamos refletir acerca de uma verdade extraordinária, que é quando Deus transforma prisões em púlpito. Deus pode transformar prisões em púlpitos. Vamos verificar isso lendo e analisando este texto versículo por versículo. Meus irmãos, há momentos na vida que tudo parece parar. Planos interrompem-se, portas fecham-se e circunstâncias inesperadas parecem bloquear completamente aquilo que nós julgávamos ser uma obra de Deus na nossa vida. De repente somos encurralados por forças adversas e entramos numa crise avassaladora, isto rapidamente, isto subitamente, quando não estávamos à espera. E neste momento surge inevitavelmente uma pergunta: o que está Deus a fazer? O que é isto e por quê? Qual o propósito? Qual é o plano de Deus para isto na minha vida? E foi exatamente essa situação que Paulo enfrentou ao escrever, portanto, esta epístola aos Filipenses. O grande missionário dos gentios, o apóstolo dos gentios, encontra-se agora preso, numa prisão, portanto, em Roma. Aquele que percorrera cidades, aquele que em regiões remotas anunciou o evangelho da graça de Deus, encontra-se limitado por correntes e também por guardas romanos. Humanamente falando, a missão parecia ter falhado, ou parece estar comprometida neste momento, pois ele não pode mais plantar igrejas, visitar as igrejas e fazer o seu trabalho de evangelização, porque ele está detido. Contudo, quando lemos o texto, verificamos que Paulo vê a sua situação de uma forma radicalmente diferente daquela que naturalmente, humanamente falando, nós veríamos ou interpretaríamos. Em vez de lamentar as suas cadeias, de reclamar pelo fato de estar preso, ele escreve, como está no versículo 12, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É assim que ele interpreta. Aquilo que parecia um obstáculo tornou-se, portanto, um avanço, que parecia um silêncio da parte de Deus, tornou-se proclamação. O que parecia uma prisão tornou-se um púlpito, pois a partir dali o Evangelho progrediu de uma forma que ele não pensava antes. Bom, se analisássemos esse parágrafo da Escritura e tentássemos identificar a ideia central, ou o tema, o assunto
desta passagem, poderíamos dizer que Deus é soberano ao ponto de transformar obstáculos em instrumentos, em as cadeias, nesse caso, em púlpitos para a proclamação do Evangelho. Aquilo que aos nossos olhos pode ser um obstáculo, pode ser um caminho de Deus para fazer o Evangelho chegar aonde não imaginaríamos que ele pudesse chegar. E essa verdade, ela pode ser analisada em 3 movimentos principais do texto, e vamos seguir os movimentos do texto. O primeiro movimento do texto está nos versículos 12 e 13. Porque Deus, ele usa, aqui de acordo com esse texto, circunstâncias adversas para promover o Evangelho. É um paradoxo. Ele usa situações adversas para promover o Evangelho. Ele inicia dizendo claramente que essas coisas aconteceram, que me têm acontecido, elas aconteceram para o progresso do Evangelho. Esta expressão, procope, essa expressão progresso, é usada no contexto militar. A ideia, essa palavra grega para progresso, se fôssemos no original aqui, é a mesma palavra usada para o trabalho de abrir caminho, de abrir estrada numa floresta, para que o exército pudesse avançar. Portanto, os obstáculos eram removidos pelos exércitos, nesse caso a engenharia militar, ela ainda faz isso. Barreiras, portanto, eram cortadas e o caminho tornava-se, portanto, transitável. Quando ele fala que essas coisas me sucederam antes, para o progresso do Evangelho, o que Paulo está a dizer é que as suas cadeias abriram caminho, dando a ele uma oportunidade para anunciar o Evangelho e para que o Evangelho avançasse efetivamente. Observe que no versículo 13 ele explica como é que isso aconteceu, como é que o fato de ele estar preso ajudou para o progresso do Evangelho. No versículo 13 ele explica que da maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em todo o pretório e por todos os demais. O fato de estar preso foi útil e foi importante para o progresso do Evangelho, de maneira que, por causa da sua prisão, o Evangelho chegou também na guarda pretoriana. O pretório aqui refere-se a essa guarda, a guarda pretoriana, que era a elite militar do Império Romano. Estes soldados eram responsáveis pela segurança do próprio imperador, era o grupo, na altura, dos mais influentes dentro do Império Romano. E por causa dessa prisão, Paulo teve a oportunidade de pregar para eles. E por quê? Porque o sistema romano de prisão, o sistema era muito severo, de modo que um soldado devia ser acorrentado ao próprio preso. O prisioneiro era acorrentado ao próprio soldado. E é interessante que em poucas horas, portanto, um novo soldado ficava literalmente preso ao lado de Paulo, porque nós temos os 4 turnos, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, sempre um soldado acorrentado ao prisioneiro, neste caso o apóstolo Paulo. Portanto, turno após turno, soldado após soldado, o Evangelho era proclamado dentro da própria guarda imperial. E de acordo com o texto, toda a guarda pretoriana já tinha ouvido o Evangelho. Imagino que várias vezes. Nunca foi tão fácil para Paulo evangelizar. Esse não pode escapar. É 6 horinhas aqui, eu tenho muito tempo para... O que Roma pensava, porque a ideia, claro, do sistema prisional romano era ser uma prisão de segurança máxima, tornou-se, portanto, numa missão evangelística para o apóstolo Paulo. Porque quando Cristo é proclamado, o Evangelho nunca está preso. Aquilo que Roma pretendia usar para silenciar Paulo, tornou-se, portanto, numa plataforma, um meio de evangelizar a própria elite do Império Romano. Os soldados do Império, eles ouviam, portanto, repetidamente o testemunho do Evangelho, e Paulo estava preso, e aí vemos que ele está preso, mas o Evangelho não está preso. O Evangelho progride, avança. E como ele mais tarde vai escrever na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra de Deus não está algemada.
Paulo estava algemado quando escreveu a segunda carta a Timóteo. Mas a palavra de Deus não estava algemada, ela continuava a avançar, o evangelho continuava avançando na proclamação, portanto, em todo o território do Império Romano. Meus irmãos, este é um princípio que aparece em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história da salvação. José foi vendido como escravo e foi lançado na prisão, mas Deus usou essa prisão para salvar muitas vidas. É assim que José interpretou quando lemos Gênesis capítulo 50, no versículo 20, José interpretou que o fato dele ter sido preso, sido vendido como escravo, sido preso, e de ter chegado primeiro no Egito, foi para a salvação da sua família, foi para a salvação do seu povo, foi para que essa salvação acontecesse, como vocês estão a ver neste dia. Ele está interpretando as adversidades da sua vida à luz da providência, do governo soberano de Deus. E Paulo está a fazer a mesma coisa. Ao invés de lamentar, ele percebeu, bom, eu tenho aqui uma alma sedenta de salvação. E ele prega o evangelho. Chegou outra, prega o evangelho. Chegou outra, prega o evangelho. E aqueles que estão a receber a mensagem do evangelho estão a pregar para outros. E assim o evangelho espalhou-se lá no Império Romano. Na guarda pretoriana, como está aqui no texto. Isso aconteceu também na altura da grande expansão do cristianismo, da fé cristã, em Atos capítulo 8, versículo 4. Diz a Bíblia que os cristãos foram dispersos por toda parte por causa da perseguição na cidade de Jerusalém. E os que foram dispersos, os que iam fugindo, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Eles se tornaram testemunhas, portanto, na fuga, fizeram com que o evangelho chegasse em outras áreas, em outras regiões, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu penso que eles não iriam sair de Jerusalém se não tivesse perseguição. Iam ficar lá, estava tão bom, um avivamento em Jerusalém, maravilhoso, é muito bom estar em Jerusalém. Mas por causa da perseguição, a perseguição pôs a igreja em movimento. Na própria cruz, na cruz de Cristo, aquilo que parecia uma derrota, mostrou-se a vitória definitiva de Deus sobre o pecado. Quando olhamos para a cruz, a morte cruelíssima do Filho de Deus, pensamos, que grande derrota, mas foi por meio da morte de Cristo que nós temos vida eterna, pois Ele venceu a morte, o pecado, venceu o diabo e nos dá vida eterna. E Deus continua a agir assim, aquilo que para nós parece ser uma interrupção, nas mãos de Deus, na sua soberana providência, pode ser uma nova oportunidade para o avanço do Evangelho. Precisamos aprender a interpretar as nossas adversidades como oportunidades e como meios que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Note o versículo 14, uma segunda verdade aqui no texto. Deus usa o sofrimento de um crente para fortalecimento da coragem de outros, de muitos outros, como está aqui no versículo 14. O versículo diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que efeito inesperado da prisão do apóstolo. Porque, humanamente, esperar-se-ia o contrário. Ele foi preso. Bom, se o apóstolo Paulo ele foi preso, talvez os outros cristãos ficassem mais cautelosos. Bom, vamos diminuir a intensidade do testemunho, porque daqui a pouco pode ser eu, pode ser o irmão, tenha calma. Vamos lá, o apóstolo foi preso. Se Deus não protegeu nenhum apóstolo, imagina eu que sou, um irmão aqui na igreja, que estou ajudando aqui nas coisas do Senhor. Alguém poderia pensar isso. Mas, meus irmãos, o que aconteceu foi o oposto. A fidelidade de Paulo encorajou outros. A coragem dele contagiou outros. A coragem gerou coragem. Foi isso que aconteceu. Ao verem que o apóstolo permanecia firme, mesmo preso, mesmo em cadeias, os irmãos ganharam coragem e com ousadia contagiante, pregavam e davam testemunho ainda mais. Então, coragem gera coragem. Medo gera medo. O recuo vai gerar a mesma coisa. Bom, se ele não vai, nem eu vou. Mas
Ele foi, e ele dá o peito às balas, como se diz, não é? A ousadia, portanto, aqui ela é contagiante. É isso que verificamos no texto. E este é um princípio profundo, porque o sofrimento fiel de um cristão fortalece a fé de muitos cristãos. O sofrimento de um crente, Deus usa esse sofrimento no testemunho fiel de um crente para fortalecimento, para estímulo, para encorajamento de outros e muitos outros crentes. E ao longo da história, este padrão repete-se, porque o sangue dos mártires tornou-se a semente da igreja. Ao matar os crentes nas arenas, naqueles duelos, naquelas brincadeiras, no deboche, a maldade dos imperadores matando, entregando os cristãos às feras para serem devorados pelas feras, isto poderia causar um pânico, mas ao contrário, Deus usou essa realidade dura e triste para gerar nos outros crentes uma coragem inabalável. Este povo realmente tem uma esperança verdadeira, porque estão dando a vida por aquilo que acreditam. Portanto, o que nós verificamos é que os mártires dos primeiros séculos, eles não extinguiram a fé cristã, eles fortaleceram-na. Eles efetivamente demonstraram pela fé deles, o testemunho que era deles era verdadeiro, não era apenas uma conversa. E nos momentos de perseguição, de fúria do diabo, do mundo contra a igreja, a fé dos crentes, a fé do povo de Deus, muitas das vezes aprofunda-se e a proclamação torna-se mais corajosa. Porque se eu pregar aqui, eu posso ser morto. Então só prega quem acredita. E quando alguém crê no Evangelho e proclama o Evangelho com coragem, com firmeza, com ousadia, isto faz toda a diferença no quem está ouvindo. Porque não é apenas uma partilha porque sim, é porque de fato ele crê, porque se não cresce não estaria a dizer isso. Pois aqui no nosso sistema, quem prega essas coisas acaba preso. Então, isso fortaleceu a mensagem e várias testemunhas do Senhor começaram a pregar a palavra de Deus. A razão é simples, meus irmãos. Quando o sofrimento ele é enfrentado com confiança em Deus, o nosso testemunho, ele torna-se poderoso, ele torna-se uma realidade produzida pelo Evangelho e ele impacta as pessoas. Eu peço a Deus que mova nossos corações e que o exemplo daqueles crentes perseguidos nos países perseguidos sirvam para nós de um testemunho poderoso para nós também seguirmos no caminho deles, pregando a palavra de Deus com coragem e destemor. Quando o povo de Deus permanece firme mesmo no sofrimento, o mundo ele vê algo que não consegue explicar. Por que ele está a fazer isso, mesmo às custas da sua liberdade, da sua própria vida? Portanto, uma esperança que não depende, portanto, de circunstâncias. Ele tem uma esperança ultra circunstancial na obra de Deus e naquilo que no porvir. Ele sabe que um dia estará para sempre com o Senhor e ele não teme. Observe agora os versículos 15 ao 18, porque Deus aqui é extraordinário. Deus pode usar até motivações imperfeitas, por assim dizer. Pessoas com uma motivação errada para fazer Cristo conhecido aos outros. Até pessoas com a motivação errada podem, mesmo não estando com uma boa motivação, ao pregar o Evangelho com verdade, ser um instrumento para que Cristo seja conhecido a outras pessoas. Esse é o terceiro aspecto aqui, apresentado por Paulo, e é talvez o mais surpreendente. Porque nem todos os pregadores em Roma estavam a pregar o Evangelho por motivos puros. Ele disse que o meu sofrimento gerou muitas testemunhas, mas nem todas elas estavam motivadas com pureza no coração. Porque ele vai dizer no versículo 15 que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, uma espécie de competição. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, ele coloca dois grupos aqui. O primeiro, havia aqueles que pregavam por amor, como está no versículo 16, sabendo que Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho. Então ele fala de dois grupos de pregadores em Roma. O primeiro grupo, que pregavam motivados pelo amor, estavam conscientes de que Deus levantou Paulo como apóstolo na defesa do Evangelho. Então estes cooperam sinceramente na obra do Evangelho, na obra do Senhor. Mas havia também outros que pregavam por inveja.
e certamente por ambição pessoal. A motivação do coração deles não era boa. E eles procuram ganhar, portanto, influência, procuram ganhar prestígio, enquanto Paulo está preso. Vamos aproveitar que ele está preso e vamos ganhar terreno com a nossa autoridade, com a nossa liderança. E alguns até pensavam que isso poderia aumentar o sofrimento de Paulo. Talvez, ao não ser Paulo visto e agora sou eu que estou a ser notado, talvez isto vai gerar uma mágoa, uma tristeza em Paulo. Muito pelo contrário. Disse Paulo que estava feliz porque, de fato, Cristo estava sendo conhecido e o progresso do Evangelho estava a acontecer. Importa notar aqui, eu devo dizer isso aqui antes, Paulo não está a falar de falsos mestres, tá bem? Paulo não está a falar aqui de pessoas que estavam distorcendo o Evangelho. Isso aí Paulo iria reprovar logo. Ele está a falar de pessoas que pregavam o verdadeiro Evangelho. O Evangelho puro e simples da graça de Deus. A pura e verdadeira palavra de Deus. Mas no coração a motivação não era a motivação pura. O evangelho pregado, puro, mas a motivação não era pura. É possível acontecer uma coisa dessa? É, irmãos. Há pessoas que estão a pregar a palavra de Deus com verdade, o santo evangelho de Deus, mas com a motivação errada. Os motivos eram errados, mas a mensagem era verdadeira. E qual foi a reação de Paulo no versículo 18? A reação dele é notável. Todavia, que importa? Ele pergunta. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. E no final ele diz, também com isto me regozijo. Que maturidade. Maturidade ministerial. Maturidade espiritual. Paulo ele não está preocupado com a sua reputação. Ele está preocupado com a glória de Cristo. Numa postura totalmente diferente dos outros. O seu foco não é o seu próprio prestígio, mas é a proclamação do Evangelho. Eu estou preso? Isso está resultando no progresso do Evangelho? Tá bom. Eles estão a pregar com a motivação errada, mas é o Evangelho de Jesus? É isso que eles estão a pregar? Sim. Então, importa que Cristo seja conhecido. Portanto, se Cristo está sendo anunciado, Paulo, alegra-se. E aqui encontramos uma verdade profunda. O Evangelho, meus irmãos, é maior do que os mensageiros. É muito maior do que os mensageiros. Cristo é maior do que aqueles que o proclamam. Portanto, a mensagem tem que ser maior do que o mensageiro. Essa história de que o irmão prega o que vive, isso é importante, claro, viver em conformidade, ter coerência. Mas, meus irmãos, há coisas que me ultrapassam. O padrão do Evangelho não é um padrão que pode ser vivido 100%, 24 horas, sem falha a vida inteira. Se fosse assim, só Jesus iria pregar. E outra coisa, Jesus comeu com pecadores. Alguém uma vez perguntou isso. Claro, porque senão ele teria comido sozinho a vida inteira. Porque tirando Cristo, são todos pecadores. Porque todos pecaram e todos são falhos. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra. Isso intriga-me às vezes. Mas Deus está usando aquela pessoa, é uma coisa que me incomoda. Mas Paulo não ficou incomodado. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que importa é que Cristo seja pregado. É que o nome de Cristo que seja conhecido e que Deus salve as pessoas. Ele não está diminuindo o padrão, ele não está dizendo que está certo ter uma motivação errada. A Bíblia é clara nesse sentido. Isso não justifica motivos errados. A Escritura condena o orgulho, condena a ambição egoísta, mas demonstra nesse texto a soberania de Deus, que Ele é capaz de usar até aquilo que nasce de motivações imperfeitas para promover a sua obra. Alguns de nós ouviu o Evangelho através de pessoas que já não estão entre nós. Sim ou não? Talvez aconteceu consigo. Bom, aquele pastor que me batizou, pastor, eu já nem é mais crente, abandonou a fé, não sei. Eu estou chocado, parecia irmão, mas não era. Mas ele pregou o Evangelho? Pregou, e eu criei e fui salvo. Essas coisas, às vezes, são difíceis para nós entendermos, mas está tudo no controle da providência de Deus. Paulo sabe, o certo é pregar com a motivação correta.
mas se está pregando o evangelho correto, bíblico, certo, a mensagem é verdadeira, que ela espalhe-se e que vidas sejam salvas para a glória de Deus. O Paulo está dizendo o seguinte: eu não vou ficar amargurado aqui no meu coração, preso, porque tem pessoas querendo entrar em rivalidade. O mais importante é a glória de Cristo, não é a glória do pastor, não é a glória do líder que importa, é a glória de Deus, é a glória de Cristo. Concluindo, meus irmãos, o texto aqui nos ensina a interpretar a vida à luz da soberania de Deus, como Paulo interpretou. Nada foi por acaso. Aquilo que parecia uma tragédia missionária, o fato de ele estar preso, revelou-se um avanço providencial para o Evangelho. As cadeias ali serviram como meio pelo qual ele evangelizou muita gente. Então, essa prisão abriu portas para o Evangelho. Claro que ele ficou sem liberdade, mas o Evangelho avançou. O sofrimento encorajou a igreja. Aliás, se ele não tivesse preso, eu não estaria pregando hoje na carta aos Filipenses, e nem mais cedo na carta aos Efésios, e nem nas outras semanas na carta de Paulo a Filemon. Por quê? Foram todas cartas escritas enquanto ele estava preso. Ele teve tempo para escrever. Que bom. Foi ruim para ele, mas foi bom para nós. Deus usou esse meio para fazer chegar até nós a sua mensagem. Não que o mal é bom em si mesmo, mas Deus, apesar daquilo, usou para o bem do seu povo e para a sua glória. E tudo isso aconteceu porque porque Deus continua a governar a história para a glória do seu Filho. E a pergunta que esse texto coloca para nós é uma pergunta simples: como nós interpretamos as nossas circunstâncias? Quando somos surpreendidos com alguma adversidade, como é que nós interpretamos? Será que nós temos este olhar, este filtro, esses óculos, de ler e interpretar a realidade a partir da palavra de Deus, à luz do governo providencial de Deus? Paulo ele não avaliava a sua vida pela medida do seu conforto. Bom, será que eu estou bem? Será que isso está sendo proveitoso para mim? Para o seu conforto pessoal? Não era isso, não era assim que ele avaliava a sua vida, mas pela medida do avanço do Evangelho. Isto é para o progresso do Evangelho. Muito bem. Isto não é para o progresso do Evangelho. Mal. Eu estou confortável. Muito bom. Ok. Mas o Evangelho progride? Não. Então, Paulo não interpretava bem essa situação. O seu conforto pessoal era menos importante do que o progresso do Evangelho. Irmãos, não é fácil pensar assim. Isso contraria a nossa natureza humana, pecaminosa, que não domina sobre nós, mas continua lutando para ganhar terreno. E é o espírito contra a carne contra o espírito. Bom, este é o coração, eu penso, da espiritualidade amadurecida. Efetivamente, Cristo é glorificado quando o seu povo confia na soberania de Deus, proclama o Evangelho com coragem e encontra alegria no avanço da evangelização, mesmo em meio ao sofrimento. Eu estou a sofrer, mas o Evangelho está a progredir, e por isso eu regozijo-me no Senhor. Não estou abatido porque estou a sofrer. Eu posso estar abatido por não ver o progresso do Evangelho. Mas ao ver o progresso do Evangelho, regozijo-me no Senhor. Então, quando a igreja vive assim, meus irmãos, até uma prisão se torna num púlpito, como aconteceu com Paulo aqui. E as circunstâncias difíceis, instrumentos da graça de Deus. Que o Senhor Deus nos use assim também. Que Ele use a nossa igreja, que Ele use a sua vida, que Ele use a minha vida da mesma maneira, e que possamos ter o mesmo olhar para as coisas do Senhor.